Futuros integrantes da advocacia pública, sejam muito bem-vindos ao nosso meio ambiente virtual. Hoje estaremos aqui juntos para uma aula especial de revisão de jurisprudência ambiental do ano de 2021. 2021 que foi um ano que trouxe dificuldades para todos nós, né? Seguimos no contexto da pandemia, que tem tudo a ver aí com o direito ambiental, direito à saúde, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que também diz respeito à saúde de todo o ecossistema, mas tivemos um prenúncio de uma esperança a partir da vacinação, também a partir em relação ao ponto de vista dos concursos, do seu retorno. Já tivemos várias provas de PGE em 2021, tivemos recentemente a PGE do Ceará, em que a aprovação PGE fez um aulão presencial, em que eu estive presente em Fortaleza. Foi uma experiência assim que anuncia uma transição para o retorno dos concursos, para o retorno da vida presencial, claro, tomando todos os cuidados que a pandemia ainda exige que sejam tomados. Hoje nós estaremos juntos para esse aulão pertinente à revisão jurisprudencial de 2021, faremos uma retrospectiva da jurisprudência ambiental. Para quem não me conhece, eu sou Ilan Presser, sou juiz federal do TRF1, estou atualmente convocado para substituição no TRF1, mas minha lotação é Belém do Pará. Fui também aprovado no TJ de São Paulo Magistratura, TRF1, TRF5. Também fui procurador da Fazenda Nacional, advogado público aí por quase 5 anos, e também fui aprovado em analista judiciário. Dito isso, eu também fico à disposição de vocês para dúvidas, sugestões, elogios, esclarecimentos, no Instagram, @ilapresser, Twitter, @ilapresser, e no Facebook, Ilan Presser. Então, sem mais delongas, nós podemos aí ir para efetivamente a revisão da jurisprudência de 2021, começando pelo STJ. O primeiro julgado que eu gostaria de trazer para vocês é o tema 1010 do STJ, o tema 1010 dos repetitivos, que ele, de certa forma, trabalha com um elemento jurisprudencial, com uma ratio decidente que vem sendo utilizado em vários julgados, né? No sentido de que, no conflito de leis, em regra, prevalece a lei mais protetiva. Por exemplo, o STF tem muito julgado assim. Tem lei estadual e lei federal. A lei estadual ela pode ser mais protetiva, porque a competência legislativa, como regra geral, ela é concorrente. Então, a União edita normas gerais, estados, normas especiais, e os municípios, nos termos do artigo 30 da Constituição, interesse local. A lei estadual municipal, por exemplo, pode ter código florestal estadual e municipal? Pode, só que a lei tem que ser mais protetiva, ela não pode ser mais permissiva que a lei federal. E aí há vários julgados nesse sentido. Então, por exemplo, licenciamento. Não pode a lei estadual relativizar o licenciamento que está na lei federal. Recentemente, o STF até confirmou esse tema numa linha de um romance em cadeia. Quem fala na expressão romance em cadeia é do Orkin, ou seja, você tem um paradigma jurisprudencial coerente, de forma que a jurisprudência pareça um romance em cadeia, dessa forma que a magistratura se legitima perante a sociedade. E aí, nesse romance em cadeia, de que fala do Orkin, é isso que é o estándar jurisprudencial, só a lei mais protetiva. E o caso do amianto, por exemplo, lá nós tivemos uma situação em que a lei federal se tornou inconstitucional. Ela sofreu um processo de inconstitucionalização porque se verificou que o amianto crisotila trazia vários riscos à saúde. E aí também o caso do amianto mostra essa inter-relação entre direito ambiental e direito à saúde, e aí nós temos ali que a lei federal se tornou inconstitucional, com isso as leis estaduais e municipais, elas, ao proibirem o amianto crisotila, passaram a ter eficácia plena porque não havia mais lei federal sobre o tema, né? A Constituição fala que no exercício da competência concorrente, quando não houver lei federal, os municípios podem legislar. E no caso dos transgênicos, a DIN 3045 e 3645, que é o julgado um pouco mais antigo, o Paraná proibiu completamente os transgênicos, enquanto a lei federal ela permitia. Não pode a lei estadual desdizer por completo a lei federal. Então, a lei federal diz transgênicos
pode tomando devidos cuidados, com deveres de informação e etc. Não pode, a partir disso, a lei estadual proibir completamente, porque está desdizendo a lei federal, que é quem deve estabelecer as normas gerais sobre o tema. Então, nos transgênicos, a lei do Paraná foi inconstitucional porque ela nulificou por completo a lei federal. Dito isso, essa introdução para que vocês tenham uma visão sistemática da jurisprudência, o que a gente tem? Tema 1010 do STJ. Primeiro, eu vou lhes dizer a tese que foi fixada e depois dissecar isso para que fique mais didático. Na vigência do novo Código Florestal 2012, a extensão não edificável nas APPs de qualquer curso d'água perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o artigo 4º do Código Florestal. Não entenderam nada, né? A gente vai dissecar isso a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. O que se quer dizer aqui? Há um conflito de leis, ou seja, qual que é a extensão não edificável nas APPs urbanas, de área urbana consolidada? Qual lei vale? O Código Florestal ou a lei do parcelamento de solo urbano? O Código Florestal ele é mais protetivo. Então, o STJ disse, vale o Código Florestal. Por que esse tema causou tanta celeuma, se era algo evidente? Porque a lei do parcelamento de solo urbano, ela fazia menção expressa de que se aplicava o Código Florestal. Esse trecho que fazia menção expressa de aplicação do Código Florestal para extensão não edificável de APP foi revogado em 2019. Aí passou a se dizer, não, foi revogado, então aplica a lei do parcelamento de solo urbano. Disse o STJ, não, ainda que for revogado pela Lei 13.913 de 2019, suprimindo a expressão salvo maiores exigências da legislação específica, ainda assim se aplica o Código Florestal para as áreas urbanas de ocupação consolidada, pelo critério da especialidade, porque, diz o STJ, o normativo do Código Florestal é o que garante a mais ampla proteção ao meio ambiente, em área urbana e rural, para a coletividade. Ou seja, o novo Código Florestal, já não é tão novo assim, tem quase 10 anos, ele vai se aplicar aí por ser a que mais garante a proteção ao meio ambiente. Veja que o Código Florestal acaba por se aplicar também à área urbana. Então, no conflito de leis, aplico na extensão não edificável das margens do curso d'água em área urbana consolidada, artigo 4º do Código Florestal, cuja largura varia de 30 a 500 metros, ou aplico o recuo de 15 metros tão somente, que é da lei do parcelamento de solo urbano, eu vou aplicar, no caso, a lei que garanta a melhor e mais eficaz proteção ao meio ambiente natural e ao meio ambiente artificial. Também é tutelado pelo Código Florestal em cumprimento ao 225 da Constituição, ao desenvolvimento sustentável. De forma que o STF, inclusive, já assentou a grande maioria, em relação à grande maioria do Código Florestal, a sua constitucionalidade. Dito isso, esse julgado recente, né, de 2021, nós temos também, aí, para destaque, direitos dos animais, STF. Diz o STF, é inconstitucional a interpretação da lei federal que possibilita o abate imediato de animais apreendidos em situação de maus tratos. Está no informativo 1030 e a DPF 640. O que acontece? Se você apreender animais, por exemplo, numa rinha de galo, é inconstitucional a interpretação que diz vamos fazer o abate desses animais. Por que disse isso? Disse o Supremo que o 225, parágrafo 1º, inciso 7, ao vedar a crueldade aos animais, ele diz, depois com a sua regulamentação da lei, que eles são prioritariamente libertados em seu habitat, ou se isso não for viável, não recomendável, são entregues a zoológicos ou fundações, né? De forma de que não é constitucionalmente adequado uma interpretação segundo a qual animais devem ser resgatados para logo em seguida abatidos. Eu quero lembrar a vocês
que o STF aqui nessa DPF ele vai em harmonia com o julgado da vaquejada, que por 6-5 diz que a vaquejada ela é inconstitucional, ou pelo menos a lei cearense da vaquejada, por implicar uma crueldade intrínseca, e depois tivemos o acréscimo em um denominado ativismo congressual do 225, parágrafo 7º na Constituição, e da Lei 13.364 de 2016, regulamentando a vaquejada. Aí o Supremo aí ainda não enfrentou a constitucionalidade da lei dessa emenda, e o Supremo pode fazer controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Pode fazer se houver malferimento das denominadas cláusulas pétreas. Como o direito ambiental é direito fundamental terceira dimensão, e os animais, até a jurisprudência do STF vem corroborando essa linha de que são seres sencientes, acredito que no Supremo, no futuro, o Supremo deve se encontrar aí com essa matéria, com essa emenda e essa lei. Mas aqui e teve aí esse caso da vaquejada, briga de galo, farra do boi, todos o STF falou, a cultura não pode preponderar sobre o bem-estar dos animais por causa do 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Mas há um julgado em que o STF diz outra coisa, que é a chamada imolação, sacrifício ritual de animais em religiões de matriz africana. Nesse caso, o STF diz que é possível o abate de animais, dado o elevado grau aí de estigmatização que essas religiões de matriz africana sofrem no Brasil. Aí diz, é possível o sacrifício de animais nesses rituais religiosos de matriz africana, disse o STF. Não foi em 2021, mas eu quero fazer aqui uma leitura sistemática da jurisprudência. Então, é inconstitucional a interpretação que permita abate de animais em situações de maus tratos. Animais resgatados não podem ser logo em seguida abatidos, pois essa interpretação não é constitucionalmente adequada. Mas o julgado do STF agora, 2021, e vejam a relevância do direito ambiental, quase sempre presente, era uma disciplina que há poucos anos atrás quase não se falava, e agora muito presente na jurisprudência também do STJ e do STF. Veja que o STJ tinha uma súmula de direito ambiental, 467, né? Fala, inclusive, sobre a prescrição da multa ambiental, né? Em 5 anos contados do término do processo administrativo. Depois, mais recentemente, 613, 618, 623, 629. Isso também é um sintoma da relevância do direito ambiental, né? 613, não se admite o fato consumado de matéria ambiental. 618, né? Inversão do ônus da prova, e assim por diante. Aliás, se quiserem um panorama da jurisprudência ambiental do STJ, leiam o Jurisprudência em Teses, edição número 30 e edição número 119, para que tenham uma ideia dos estándares jurisprudenciais que foram pacificados no STJ. Dito isso, voltamos ao Supremo. A DIN 6672 de Roraima. É inconstitucional a lei estadual que, flexibilizando a exigência legal para o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora, cria modalidade mais simplificada de licenciamento ambiental. Como eu disse, se for uma lei estadual com uma proteção maior, mais severa, mais restritiva, pode. O que não pode é a lei estadual flexibilizar a exigência legal da lei federal. Poderia criar um licenciamento ambiental mais exigente, mas jamais mais simplificado. E aí prossegue o Supremo. Inconstitucional a lei estadual, que, ao regulamentar a atividade garimpeira, estabelecer conceitos a ela relacionados, delimita áreas para o seu exercício e autoriza o uso de mercúrio em determinadas condições. Ou seja, a lei estadual, ao regulamentar, ela foi mais permissiva em relação à prática de atividade garimpeira, e diz o STF, isso é inconstitucional. Está no informativo 1029, julgado agora de setembro de 2021. E aí, mais um também de 2021, informativo 1022, também sobre direitos dos animais, não afronta a competência legislativa da União, dispositivo da Constituição Estadual, que proíbe a caça no seu território. Na verdade, é a Constituição de São Paulo aqui, né? A DIN 350, informativo 1022. O STF disse que não afronta a competência legislativa da União proibir a caça, mas
também disse que há de se fazer uma interpretação conforme a essa expressão, esclarecendo que não se inclui nessa vedação a destruição para fins de controle, ou seja, caça de controle. E também não se inclui na produção de caça a caça científica. Portanto, caça de controle e caça científica podem ser realizadas. Científica para pesquisas e de controle, se houver o aumento pejorativo de determinada espécie. Então, quando a Constituição de São Paulo fala não se admitir a caça aqui em São Paulo, sim, é mais protetiva até que a lei federal, que até em parte nem recepcionada foi, a Lei 5.19767. Mas isso não tem o condão de abranger caça de controle e caça científica, né? Dito isso, nós temos mais um julgado que é a DIN 6650, informativo 1014, na mesma linha desse da atividade garimpeira. É inconstitucional norma estadual que estabelece hipótese de dispensa e simplificação de licenciamento para atividade de lavra a céu aberto. Mais uma vez, o STF diz: o estabelecimento de procedimento de licenciamento estadual não pode tornar menos eficiente a proteção do macrobem direito ambiental e equilíbrio ecológico. Aqui, de novo, a atividade de mineração pode ser mais restritiva, mais severa, mas jamais tornar o procedimento de licenciamento mais permissivo, mais simples, mais facilitado. Pode ser mais protetivo. Então, o Supremo julgou aqui a Lei Estadual de Santa Catarina, que estabeleceu hipóteses de dispensa e simplificação de licenciamento inconstitucional. Aliás, falando em licenciamento, licenciamento é um procedimento que, claro, visa a concessão da licença. E esse procedimento é de atribuição do Executivo. Então, já disse o Supremo em outras oportunidades. Lei não pode estabelecer hipóteses de dispensa de EIA-RIMA, EIA que ocorre quando há uma potencialidade de causar degradação significativa do meio ambiente, tal como está no 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Não pode dizer que o Legislativo dá a palavra final sobre o EIA, nem lei, nem Constituição, sobre o licenciamento. O Supremo tem vários precedentes nessa linha. Licenciamento é do Executivo. Ofende a separação de poderes dizer que o Legislativo vai dar a palavra final sobre o licenciamento, vai dar hipóteses que dispensam EIA-RIMA, seja na lei estadual, seja na Constituição estadual, porque é a atribuição do poder executivo. Então, disse o Supremo agora em 2021, também, informativo 1014, é inconstitucional lei estadual que estabelece hipóteses de dispensa e simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto. E aí, eu quero trazer aqui precedente de 2021 para vocês, que quando convocado no TRF1 já julgávamos esse tema dessa maneira, né? É a questão de veículo apreendido em razão de uma infração ambiental. Vamos fazer uma sistematização de toda a jurisprudência sobre esse tema do STJ, que isso com certeza vai aparecer nas suas provas futuras. Porque vocês, como procuradores do Estado, vão defender o ato administrativo. O Advogados da União, teremos aí os concursos da AGU 2022, muito aguardados, vão defender o ato do IBAMA ou da SEMA que realizou a apreensão. Primeiro, se eu tiver autorização para transportar 10 metros cúbicos de madeira, tiver com 12, diz o STJ, isso legitima a apreensão de toda a carga transportada para que se tenha uma eficácia dissuasória em relação àquele que comete a infração. Segundo, não é preciso uso específico, exclusivo ou reiterado para a prática da infração ambiental em relação ao veículo. Basta um único uso, o veículo não precisa estar alterado. Ainda que locado a terceiros, é legítima a apreensão do veículo. Então, é muito comum mandar de segurança. Esse veículo não era meu e foi apreendido, eu aluguei. Na verdade, era alugado, o proprietário pede de volta. Quem exerce atividade econômica de locação de veículos tem o dever e assume o risco. Internaliza uma externalidade negativa, assume o risco aí de, eventualmente, o veículo ser apreendido a partir do cometimento de uma infração.
Então, vamos ver aqui os julgados de 2021, e eu vou até colocar aqui na tela para vocês, feitas essas considerações de todos os julgados, alguns também de 2020, mas tudo que diz respeito à apreensão de veículo, nós podemos aproveitar para ver agora e jamais errar nisso, né? Nesse ponto. Vamos lá para esses julgados, né? Estamos aí com a tela para vocês. O proprietário de veículo apreendido por infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário. Tem esse também, né, que eu ainda não disse. Tema 1043. Quem decide se é fiel depositário ou não, com discricionariedade, é a autoridade pública. Veja aí, proprietário de veículo apreendido por infração de transporte irregular de madeira não tem direito público subjetivo ser fiel depositário. A administração que avalia o pedido nos termos do decreto 614, que regulamenta a lei 9.605 de 98, a partir de um juízo fundamentado, né? O particular tem o direito de saber as razões pelas quais a sua pretensão foi negada ou acolhida, de conveniência e oportunidade. Está aqui. Não há direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário. Outra de apreensão. Para que haja apreensão de veículo, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma exclusiva, específica ou habitual na prática de ilícitos. Esse vai aparecer muito na prova. De certa forma, o STJ acolheu a jurisprudência que já era da terceira sessão do TRF1, quinta e sexta turmas. Para que apreenda veículo, havia uma tese. Ah, esse aqui não é um carro com fundo falso, ele não é alterado, esse veículo, mas estava cometendo infração ambiental. Não precisa, a lei não exige que se prove que há uma utilização específica, exclusiva, habitual, reiterada para a prática de ilícitos. Ou seja, esse requisito não é expressamente previsto na lei. E exigir algo que não está na lei, aqui eu me lembro, por exemplo, do STF, quando fala não precisa de dupla imputação ou imputação paralela para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Por quê? Porque não está na lei a exigência da dupla imputação. E aqui também não está na lei a exigência de um uso específico, exclusivo ou habitual do veículo ou do instrumento utilizado para a infração ambiental. E também há uma análise consequencialista por parte do STJ. Se quer que não seja comprometida a eficácia de suas horas inerente à medida, ou seja, não se quer incentivar, diz o STJ, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, as condutas lesivas ao meio ambiente. É o tema 1036 que vai aparecer com certeza na sua prova. Dispensa o uso específico, exclusivo ou habitual. Eu deixo para vocês aí, claro que eu vou mandar para o curso para liberar para vocês todos esses precedentes. Vamos ler a tese. A apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental, fundada no artigo 25, parágrafo 4º da Lei de Crimes Ambientais, que todo mundo diz, Lei 9.605, Lei de Crimes Ambientais, mas também é a Lei de Infrações Administrativas Ambientais. Não depende de uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Vocês, procuradores, advogados públicos, não vão precisar fazer prova de que o instrumento apreendido tem um uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Então, esse ponto, na minha opinião, era o mais importante para estabelecer, esclarecer para vocês a questão dos julgados de repetitivos pertinentes à infração ambiental. Esses eram os temas aí que eu queria tratar, né, nesse curto tempo que tivemos juntos. Acredito que também conseguimos fazer algumas digressões. Esses temas devem aparecer na sua prova, né? O próprio direito ambiental muito em evidência. 2022 também promete ser um ano com muitos julgados em matéria ambiental. E aí vocês têm a oportunidade de acertar essas questões, porque com certeza estarão atualizadíssimos em relação à jurisprudência dessa matéria. Eu também digo que direito ambiental é uma disciplina que já tende a cair cada vez mais em concursos. Para juiz federal, antigamente caíam 5 questões, por exemplo, direito ambiental, hoje já são aí
alguns concursos 10 ou 11 questões. E, às vezes, cai ambiental em direito administrativo, responsabilidade administrativa ambiental, direito penal, caíram 2 de responsabilidade penal e direito penal ambiental no concurso da PGE Ceará. Então, foram 5 de ambiental e 2 de penal ambiental. Às vezes cai também em constitucional, de forma que é uma disciplina que ainda tem um conteúdo programático menor e uma previsibilidade jurisprudencial, de forma que aquela ideia do custo-benefício, com esse conteúdo programático menor, é uma disciplina ainda pequena, que permite que nós abarquemos praticamente todas as questões, e nessas matérias menores nós não temos o direito de errar, né? Porque temos uma previsibilidade grande, com alguma organização e atualização jurisprudencial e conhecimento das leis mais importantes, fica aí como nosso dever aí acertar quase todas, pelo menos, as questões dessa matéria. Tudo bem? Então, foi uma honra, alegria e satisfação ter a oportunidade de fazer essa revisão, esse giro pelo filme que tivemos em 2021 em relação ao precedente de matéria ambiental, e eu fico à disposição dos senhores em 2022, estaremos juntos aí nos concursos que se avizinham. E fiquem à disposição aí para conversar, dentro das minhas possibilidades, dúvidas, elogios, sugestões, reclamações no Instagram, @ilanpresser, Twitter, @ilanpresser, Facebook, ilanpresser. Um grande abraço, pessoal, e até breve, né? Bom recesso, boas festas a todos. Até mais.